Graças, paz, abençoados. Glória a Deus. Bendito seja o Cristo ressuscitado, Cristo vivo, poderoso, todo-poderoso. O Cristo que criou todas as coisas. Amém? Glórias a Ele para todo sempre. Glória a Deus. Bom, quero também agradecer a todos os irmãos, a irmã Elaine Soares, conterrânea aqui de Campina Grande, né? Que é o maior forró do mundo, Campina Grande, não é o folclore, né? Isso não é pecado, irmão, é o folclore. Então, irmã Elaine Soares, a você e toda a sua família, né? Que Deus continue te abençoando, dando cada vez mais sabedoria na graça e no conhecimento, né, dentro das Escrituras, né, na escatologia consumada. Glória a Deus. E todos os demais irmãos, minha amada, querida, amada irmã Eliane Vasconcelos, Denise Vasconcelos, irmão Beto, meu primo Beto, aí, né, no Rio de Janeiro, nesses dias, aqui também, de volta, né, a Cabedelo, glória a Deus. Irmão Erison, a irmã Edilene, amém? Glória a Deus. E a toda a minha família, minha amada e querida esposa, meus filhos, minhas noras, né? Que Deus continue abençoando todos os irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. O tema é o seguinte, presta atenção no tema agora. Apocalipse foi escrito para um futuro distante de longos anos, longas datas, ou o Apocalipse foi escrito para um futuro próximo. Deixa eu lhe explicar uma coisa aqui, a você que é do canal Metanoia da Graça, você que está me assistindo pela primeira vez, e ainda não é inscrito, mas gosta do conteúdo. Preste atenção que eu vou lhe falar. Quando a escatologia do futuro, futuristas, né, que crê que Jesus ainda vai voltar, eles leem o Apocalipse como se fosse um livro escrito ano passado, há 10 anos, né, ou depois de 70, melhor dizendo, depois de 70, né, não tem a data, há uma uma data incerta, ou seja, não existe, né, um tempo para Jesus voltar. Eles dizem que Jesus pode voltar hoje, como pode voltar daqui a 1 bilhão de anos. Essa é a escatologia do futuro. A escatologia do futuro distante, a escatologia do futuro próximo, você lê o Apocalipse, preste atenção aqui nessa revelação. Você tem que ler o Apocalipse como se você estivesse vivenciando antes do ano 70. Aí você vai entender o Apocalipse. Por que os teólogos, doutores, pós-doutorados, PhDs, eles não chegam ao entendimento? Eles se atrapalham, né? Eles têm dúvidas de certos textos e contextos sobre a vinda de Jesus. Porque eles leem o Apocalipse depois do ano 70. Quando você recebe a graça, a iluminação, e você entende que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, então você tem que lê-lo como se você estivesse antes do ano 70. Aí você vai entender. Por isso que o tema é este aqui, ó. Apocalipse foi escrito para um futuro distante, ou o Apocalipse foi escrito para um futuro próximo. Beleza? Então vamos lá. Futuro distante. Vamos ler aqui, né? A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, futuro distante ou futuro próximo, devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Então, que acontecer em breve. Breve, para a escatologia do futuro, é um futuro distante. Breve,
para nós, da escatologia consumada preterista, é um futuro próximo. Então, porque nós estamos lendo que o Apocalipse apontava para o ano 70, o final de todas as coisas. Nós, quando lemos, estamos antes, né, da queda do templo, antes do ano 70. Então, futuro distante, tempo indeterminado. A escatologia do futuro, né, quando eles dizem que Jesus ainda vai voltar, é um futuro distante. Futuro distante é um tempo indeterminado, reflete um período de tempo significativamente longo. É por isso que eles estão esperando Jesus voltar. 2000 anos já passaram e Jesus não vem. Mais 2 para frente também não vem. Mais 10.000 anos Jesus não vem. Calma. Então, um período longo, a escatologia do futuro. Como? Séculos ou milênio. Essa é a escatologia do futuro. Aqui se enquadra, né, o Apocalipse para o futuro distante, né? Aqui eles se enquadram a visão, a doutrina evangélica cristã, onde afirma que o Apocalipse ainda vai acontecer. Então é o futuro distante, beleza? Tudo ainda vai acontecer, futuro distante. Já se passaram 20 séculos. Eles ainda aguardam, princípio de dores, grande tribulação, volta de Jesus, novo céu e nova terra, a consumação de todas as coisas e outros acontecimentos. Então, isso chama-se escatologia futurista, que nunca tem fim, nunca chega esse dia, nunca vai chegar. Vou provar para você. Aqui. Então, dentro deste grupo, certo, está o pensamento, a visão que chama-se escatologia futurista. Beleza? O segundo grupo, ou o segundo pensamento, ou a doutrina, certo, que o Apocalipse foi escrito para um futuro próximo. Futuro próximo. Não de hoje, para daqui a 5 anos, 2 anos, Jesus vai vir amanhã. Não. A escatologia consumada, ela lê o Apocalipse antes de 70. Você tem que voltar no tempo, né? E ficar antes de 70. Quando você lê o Apocalipse com esse pensamento, você vai entender claramente que tudo foi lançado para o ano 70. Aí chama-se um futuro próximo, beleza? Então, o Apocalipse foi escrito para um futuro próximo. Futuro próximo é aquilo que estava perto, junto, pegado, logo, depressa, aproximado, na vizinhança, um período não muito distante, algo iminente. Percebeu aí? Futuro próximo. Por quê? Estamos antes de 70. Estamos lendo como se essa carta fosse enviada para nós, como se nós vivêssemos antes de 70. Lá, quando João diz aqui, ó, como se nós estivéssemos aqui, ó, versículo 11, capítulo 1, versículo 11, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve em um livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Pronto. Antes de 70, como se nós estivéssemos na Ásia Menor. Aí sim, aí é uma leitura digna, justa, sem adulterar o tempo, sem adulterar o contexto, sem adulterar a leitura e honesta. Aí você está sendo fiel, né, ao que João escreveu e aos pensamentos de Cristo para esta igreja, a doutrina, os acontecimentos. Quem deveria saber e quem ficou sabendo foram os irmãos antes do ano 70. Então é um futuro próximo. O futuro dele, ano 67, 66, 68, 69, comecinho de 70, até a queda do templo, a vinda de Jesus e a consumação de todas as coisas, beleza? De 60 até o ano 70 seria um futuro próximo,
Beleza? Então, futuro próximo está aqui. Ou seja, um período não muito distante, algo iminente, ou que está prestes a acontecer. A curto prazo, um tempo que está para chegar muito em breve. Apocalipse 1, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, futuro muito próximo. Aquilo que vai acontecer rápido, depressa, sem demora, iminente, antes de 70, apontando para 70. Qualquer ano depois de 60, apontava para o ano 70. Aí é futuro próximo. Bom, a escatologia preterista ou consumada, deixa eu ver aqui a hora. Beleza, 9, tempo. Agora, eu estou fazendo um resumo para você entender. A escatologia preterista ou consumada acredita que todos os acontecimentos do Apocalipse já aconteceram. Todos já aconteceram. Principalmente, aliás, todos já aconteceram. Princípio de dores, grande tribulação, volta de Jesus, novo céu e nova terra, a consumação de todas as coisas, ou seja, o Apocalipse foi escrito para um futuro próximo, do ano 60 ao ano 70. Futuro próximo. Aqui a palavra certo. As coisas que em breve devem acontecer. Breve não é futuro longo nem distante. É séculos, nem milênios. Breve era questão de dias ou semanas, ou alguns meses no máximo. Então, a escatologia consumada, ou preterista, acredita que tudo já aconteceu. Tudo, absolutamente tudo. Então, isso chama-se um futuro próximo. Tudo aconteceu no período de uma geração. Beleza? Ou seja, de uma geração, profeticamente falando para os judeus, tinha 40 anos. Do ano 30 ao ano 70. Quando Jesus disse, não passará esta, aquela, não, esta, tempo presente, geração de contemporâneos, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração, futuro próximo. Que mais? Do primeiro século. A igreja ou os irmãos do primeiro século, beleza? Então, a geração, junto com a igreja e com os irmãos do primeiro século, viram, passaram, presenciaram, tudo acontecendo e tudo aconteceu durante um período de 40 anos. Futuro muito próximo, iminente. Agora, a geração profetizada por Jesus aguardava o cumprimento de todas as coisas, inclusive a volta do seu Senhor iminentemente. Repito, a geração profetizada por Jesus não passará esta geração, aqui futuro próximo, Mateus 24, aqui, na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas se realizem. Até que todas estas coisas se realizem. Então, aquela geração do primeiro século, do ano 30 ao ano 40, ao ano 70, perdão, que durou 40 anos. Irmão, 40 anos, bate certinho, né? A Bíblia é uma verdade absoluta, ela, embora sendo um livro histórico, mas ela contém, verdades absolutas, ok? Beleza? Então, aqui, a igreja ou os irmãos do primeiro século, a geração profetizada por Jesus, essa daqui,
aguardava o cumprimento de todas as coisas, inclusive a volta do seu Senhor iminentemente. Está aqui, ó, versículo 32. 32 diz: agora aprendei uma parábola da figueira. Quando seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está muito distante, perto. O contexto vai falar da volta dele. Ele está falando da volta dele. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabeis que ele está muito distante, né, do futuro, próximo às portas. Irmão, não tem como você fugir da escatologia consumada. Jesus voltou. Pode me chamar herege, doutrina de demônio, você tem casta de demônio. Não adianta. A Escritura, ela está aí para comprovar, provar, mostrar, afirmar, reafirmar de que tudo já aconteceu. Beleza? Então, ele diz aqui, ó, a volta do seu Senhor seria e foi iminentemente. Futuro próximo, iminente. Agora, sobre a segunda volta de Jesus. Isso é só introdução, para você entender. A escatologia do futuro, voltando lá, ensina que Jesus vai voltar, que ainda vai acontecer princípio de dores. Eles estão aguardando a escatologia do futuro. Eles estão aguardando princípio de dores, grande tribulação, volta de Jesus, novo céu e nova terra, consumação de todas as coisas e outros acontecimentos. A escatologia preterista, consumada, ensina que tudo já aconteceu. Princípio de dores, grande tribulação, volta de Jesus, novo céu e nova terra, consumação de todas as coisas. Ou seja, o Apocalipse foi escrito para o ano 70. Detalhe, para você aprender. Quando você for ler o Apocalipse, lembre-se, você está antes do ano 70. Para você ter uma ideia, né? Você está lendo um livro que foi escrito para os irmãos contemporâneos de Pedro, de João, de Paulo, né? Os contemporâneos de Jesus, de Maria, beleza? Você está antes do ano 70. Então, você está lendo um livro que revelava ali os acontecimentos, que todos os acontecimentos iriam ter o término no ano 70. Agora, a escatologia do futuro, né? Eles leem o Apocalipse como se fosse escrito ontem, como se fosse escrito há 5 anos, 10 anos atrás, como se iminente fosse para nós. Não, iminente foi para eles. A volta de Jesus foi para o ano, para os irmãos do primeiro século. A carta foi escrita para a igreja, as igrejas, né, que estavam residentes na Ásia Menor. Beleza? Bom, próximo estudo, irmão Van. Próximo estudo sobre a volta de Jesus. Por que Jesus está demorando tanto? Aí nós vamos ver o que diz a escatologia do futuro. O que é que eles apresentam como desculpas para dizer, para afirmar que Jesus está demorando? Para esses irmãos, doutores, teólogos dos dias de hoje, por que Jesus está demorando tanto? Você vai ver as mais bizarras, as mais engraçadas desculpas que os doutores, os pastores dão nos dias de hoje para dizer que Jesus está demorando. E para a escatologia consumada, preterista, o que é que eles afirmam, né? Aqui está um dos versículos, aqui, ó. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, quando eles virem, Jesus está falando para os discípulos, vir de todas estas coisas, saber que ele, Jesus, está próximo. Então, a escatologia usa a Bíblia. Os futuristas usam textos isolados, né? E sem data marcada. A escatologia preterista consumada usa a escritura, usa versículos, usam textos, né? Que
dar melhor entendimento para você acreditar que Jesus realmente voltou, veio no ano 70 da primeira era cristã. Beleza? Deixa teu like, ajuda aí o irmão, se inscreva no canal, dá uma força. Estudos sempre às 11h45 da manhã. Então você vai ver no próximo estudo por que Jesus está demorando tanto. O que diz as desculpas da escatologia do futuro e o que diz o preterismo ou escatologia consumada. Paz do Cristo eterno. Deixa teu like.